O grande expediente com o deputado Milton Vieira, PRB, São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente eu quero aqui agradecer a Deus, nosso Criador Supremo, Ele que é sabedor de todas as coisas. Eu aproveito para saudar aqui a todos os meus colegas, deputados e deputadas, e voltando a essa tribuna, eu quero aqui, hoje, dizer que sou apenas um dos 513 deputados, homens e mulheres que estão aqui valorosos, trabalhando em prol do povo brasileiro, que representam aqui cerca de mais de 210 milhões de pessoas no nosso país. Isso são, segundo estimativas recentes, mas quero antecipadamente dizer que o meu compromisso é dar o melhor de mim em prol da nossa gente. Eleito pelo Estado de São Paulo, defenderemos aqui, conjuntamente com deputados e deputadas daquele Estado tão importante, desse território da federação que é a locomotiva do nosso país, os interesses de cerca de 45 milhões de concidadãos. Será um grande desafio. E por falar no meu Estado de São Paulo, eu quero aqui citar uma das nossas cidades, dos 645 municípios, que é a cidade de Suzano, que todos aqui conhecem, que foi palco de uma grande tragédia, recentemente, no mês que passou, onde houve um ataque ali numa escola e tivemos ali vários alunos mortos, inclusive aqueles que cometeram tamanha crueldade. Porque hoje Suzano comemora 70 anos da sua emancipação. Uma cidade que hoje não pode nem comemorar por conta de tamanha violência que houve na cidade. Então a cidade está em luto, né? Eu quero aqui cumprimentar o prefeito da cidade de Suzano, cumprimentar a toda a população da cidade, onde dali obtive mais de 3.000 votos, e dizer que estamos também em luto por essa tragédia. Ao longo, senhor presidente, da minha vida pública, tendo sido eleito por 4 legislaturas como deputado estadual e ainda assumindo aqui no ano de 2009 até o ano de 2011, um período como deputado federal nesta casa, pude adquirir uma experiência não muito grande, mas eu queria colocar esse aprendizado, esta vivência, a serviço daqueles que nos confiaram o seu voto. Permita-me aqui, neste momento, caríssimos colegas, apresentar algumas breves considerações relacionadas ao pleito que participamos no final de 2018. Como disse, depois de servir a população do meu estado, na Assembleia Legislativa de São Paulo, através da vontade soberana dos eleitores, fomos mais uma vez conduzidos desta feita a esta Câmara Federal. Numa eleição disputadíssima, acirrada, competida palmo a palmo, e com ingredientes, senhor presidente, jamais visto em pleitos anteriores. Todos nós pudemos sentir, ouvindo as ruas, durante a campanha eleitoral, um sentimento forte de mudança. A começar por uma campanha mais informativa, uma campanha com a prevalência das redes sociais. Os debates foram intensos e temas como crise econômica, o desemprego, privatizações, pautas morais e religiosas, saúde, educação, a previdência, segurança pública e corrupção polarizaram os debates e deram o diapasão ao processo eleitoral e levaram as discussões aos mais longínquos e distantes rincões desse imenso continente chamado Brasil. Convém aqui lembrar a modernidade dos meios eletrônicos como inovação neste pleito que passou. A presença das redes sociais, o compartilhamento de notícias, vídeos e a rapidez das informações, através do Facebook, do Twitter e do Instagram. Por outro lado, possibilitou a postagem e a distribuição deliberada de desinformação ou boatos,
com repercussão via jornal, televisão, rádio, etc. Ou seja, as notícias falsas, as famosas fake news, que tomaram conta dos mais variados noticiários. Caros colegas, em algum momento, um experiente homem público me relatou e nos reportou: a insegurança e o medo atingiram o psicológico das massas e baixaram ao extremo os níveis de confiança nos homens públicos e nos poderes constituídos. Em resumo, os eleitores resolveram reagir utilizando o único instrumento que tinha em mãos, que é o voto. Acabaram mudando os políticos que não lhes representavam, elegendo novos mandatários e mantendo aqueles que entendiam estar ao seu favor. Na verdade, a democracia ainda é o melhor regime que conhecemos, pois mesmo com suas deficiências sobrejamente conhecidas, permite que a população, mesmo errando nas suas escolhas, possa corrigir-se, mandando para casa após 4 anos aqueles que não o representam dignamente. Vejam só, senhoras e senhores parlamentares, o tamanho da responsabilidade que temos aqui. Já estamos nos debruçando e debatendo nesta casa temas que são primordiais e estão na vanguarda da pauta nacional, e que acabam mexendo muito com o direito dos cidadãos e das cidadãs, com o povo brasileiro. Aqui elencamos algum deles: a reforma previdenciária, tema atualíssimo e crucial, pois embora seja fundamental para reorganizar as finanças públicas e os déficits orçamentários, é necessário discutir com maturidade as propostas visando garantir os direitos igualmente assegurados aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, imprimir o equilíbrio econômico e financeiro da previdência social. A saúde pública, visto que hoje o brasileiro clama por um serviço de saúde mais inclusivo e humanizado. O crescimento e a geração de empregos. O Brasil hoje, senhor presidente, senhores deputados, todos aqui sabidamente que tem mais de 12 milhões de desempregados. E eu quero ressaltar aqui, a semana passada, nós tivemos um cenário lá no meu estado, mais precisamente na capital, uma fila de 15 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, pessoas estas tentando conseguir ali uma senha para se credenciar a um emprego que tinha ali 6 mil vagas. Pessoas formadas, pessoas de todos os níveis ali, desesperadamente em busca de um emprego, porque tem família para sustentar. Não dá mais para conviver com esta vergonha nacional. A segurança pública e o sistema prisional. Hoje os índices de criminalidade são desafiadores, e precisamos dar um grito em favor da vida e contra a insegurança. E por aí vai. São tantos os temas, tantas as coisas que temos que discutir nessa casa. Chamo mais uma vez a atenção da responsabilidade para o qual nós trouxemos sobre os nossos ombros ao chegar nesta casa. São muitos os desafios. É preciso construirmos juntos novos caminhos. Assim exige nossa população. Vamos construir uma agenda positiva para expressarmos o nosso compromisso com a nação, na busca de um novo ciclo de desenvolvimento para o nosso país. O meu partido, o PRB, vem trabalhando nesse sentido, para sairmos desse quadro de desalento que tomou conta da nossa nação. Vamos atuar nos limites de nossas forças e inteligência, objetivando a geração de investimentos, empregos e a oportunidade para todos. Senhoras e senhores deputados, os desafios que enfrentaremos são reais. Eles são sérios e são muitos, mas eles serão encarados um a um. Este é o meu compromisso, este é o compromisso do meu partido, PRB. Eu quero aqui, senhor presidente, ressaltar que quando passamos por esta casa no ano de 2009, 2010, eu participei aqui de 2 votações importantes. Aliás,
Eu diria mais, mas votamos aqui a lei do ficha limpa, que é uma importante iniciativa, que hoje muitos daqueles que estão aí com a sua ficha suja não puderam mais fazer parte do quadro político, foram excluídos por conta de uma iniciativa desta Casa de Leis. Votamos aqui também o Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional dos mais importantes já vistos na história desse país. Mas hoje pela manhã eu vi o noticiário e nós temos aí um déficit nos últimos 10 anos, depois que foi criado esse programa, um déficit habitacional de 7%. Veja só, um programa que vinha caminhando, e por conta de pensamentos ideológicos, por conta de disputas políticas, um programa que está ficando de lado. Semana passada ouvimos aqui sobre projetos que temos que avançar aqui para poder facilitar a vida também dos empresários, a questão fiscal, daqueles que trabalham esses projetos do Minha Casa Minha Vida, porque não podemos olhar somente para o nosso umbigo. Nós não viemos aqui para isso, viemos representando aqui, juntamente todos nós, os 210 milhões de brasileiros. Vejamos aqui o meu estado, que é um estado grande, um estado de potencial, que é o estado de São Paulo, representado aqui por 70 cadeiras, 70 deputados, a maior bancada dessa casa, e temos diversos problemas. Estamos vendo lá problemas de corrupção que envolveram lá o DERSA, o Departamento de Estrada de Rodagem do estado de São Paulo. Nós estamos vendo problemas com concessionárias. Eu moro na cidade de São José dos Campos, e agora com essas chuvas que tiveram lá, nós tivemos deslizamentos na serra ali, na rodovia dos Tamoios, uma obra grande, na qual nos orgulhamos de dizer aqui que, quando deputado estadual em São Paulo, lutamos para alocar recursos que estavam parados em obras inacabadas lá na cidade de São Paulo. Conseguimos realocar mais de 700 milhões de reais para poder fazer essas obras de duplicação na rodovia dos Tamoios, ali na região do Vale do Paraíba. E uma concessionária ali chamada Nova Tamoios, que administra essa rodovia, está fazendo essa obra ali, um consórcio. E é uma vergonha a gente ter que falar aqui que a população da cidade de Caraguatatuba fica isolada quando chove, porque esta mesma concessionária faz ali 10 canteiros de obra e não consegue terminar uma só fase da obra. Então, quando vem as enchentes, os barrancos, quando vem as chuvas fortes, os barrancos que eles deveriam ali fazer os acabamentos com concreto para não ter problema, vem e interdita toda a estrada. Isso para nós é uma vergonha. Eu estou falando aqui de um ponto. A gente vê aqui estradas no nosso país aí, de terra, onde já se viu estradas de terra, que o exército brasileiro tem que ficar lá puxando os caminhoneiros, caminhões, pais de família que transportam o Brasil todo, cargas, e tem que entrar numa rodovia, uma BR dessa, e ficar lá parado no lamaçal, porque ninguém tomou a providência. Ora, senhoras e senhores, acho que chegou o momento de nós aqui neste parlamento, tendo em vista um novo governo, que no meu ponto de vista ainda não se sintonizou, mas nós torcemos para que este governo venha dar certo. Nós viemos aqui torcendo para que o Brasil viesse dar certo, mas nós não podemos mais ficar com esta ladainha de dizer nova política, velha política. Não existe isso. Nós temos que viver a política, nós temos que discutir o Brasil. Nós não temos que ficar aqui nesse plenário discutindo ideologias, pensamentos fúteis, pensamentos individualistas ou partidários. Nós precisamos de soluções emergentes em favor do Brasil. Eu estava vendo hoje pela manhã os noticiários antes de vir para essa casa, e vi aqui na capital federal, a capital federal aqui em Brasília,
Os hospitais, as pessoas jogadas, não tem onde sentar, ela vem doente, não tem um leito para ser recebida. Uma vergonha nacional, uma vergonha para o país todo, a capital federal vivendo um descaso na saúde. Então eu quero aqui chamar a atenção dos governadores. O governador que assumiu aqui agora, doutor Ibanez, que a gente vê que tem boa vontade, que veio com boa vontade. Governador, olha para o povo, não olha só para as obras, não olha só para coisas grandes, de inauguração apenas de delegacias, não, olha para o povo que está sofrendo, que sente dor, que chega com dores, que chega esmagado já pela situação onde vive, e chega lá, não tem um médico para atender, não tem uma cadeira para sentar. Sim, numa UBS aqui de Brasília, a pessoa não tem uma cadeira para sentar. E assim eu imagino por esse Brasil afora, no norte, nordeste, no Acre, lá em Roraima, cidade do nosso líder, deputado Jonatas, que enfrenta ainda os problemas da Venezuela, que acabam chegando até lá, o estado massacrado, judiado. O Rio de Janeiro, olha a violência do Rio de Janeiro, quantos ali, tiroteios, é uma coisa impressionante, que a gente se assusta de ver pela televisão. Imagina a população que está vivendo ali, e aí a gente vem para cá, uma representação de todos esses estados, e não discutimos essa situação. Mas deputado, nós temos na pauta a reforma da Previdência. Sim, nós não podemos fugir de que a reforma da Previdência é importante, de que a reforma trabalhista foi importante, tem que ser ainda revista. Mais do que isso, ainda a reforma tributária, que eu acho que quando chega aqui será até mais importante do que a reforma da Previdência. Pacto federativo, enfim. Mas eu vejo aqui, eu cheguei nessa casa desde o dia em que eu tomei posse, dia 1º de fevereiro, várias frentes parlamentares sendo instaladas, muitas frentes parlamentares, muitos grupos de amizade, Brasil com outros países, muitas ações feitas aqui. Mas não é só isso, precisamos levar adiante e discutir o Brasil. E o Brasil é formado por um povo que merece respeito. O nosso povo é bom. O nosso povo brasileiro, por mais que o Brasil seja um país que é um país próspero, um país que reina a paz, que é sonho de estrangeiro, nós não podemos, senhoras e senhores deputados, fechar os olhos para aqueles mais necessitados, aqueles que gemem, aqueles que sofrem, aqueles que estão verdadeiramente necessitados. Então fica aqui o nosso apelo para que nós possamos dar as mãos, sim, deputado Silas Câmara, meu querido amigo que foi eleito presidente da Frente Parlamentar Evangélica, na qual eu tenho a honra de participar, e aproveito para cumprimentá-lo. Permite sua parte, deputado Milton? Pois não, deputado Silas Câmara. Querido amigo, irmão, deputado Milton Vieira, eu acompanho o vosso pronunciamento e com a característica de um homem que veio para esta casa de fato comprometido em defender os interesses da população do Brasil, dos homens, das mulheres, do povo cristão, das famílias brasileiras. E, portanto, parabenizo o povo de São Paulo, que sabiamente elegeu Vossa Excelência e colocou aqui um homem que o Brasil precisa ter como protagonismo, que são as famílias. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu que agradeço, deputado Silas Câmara, e caminhando aqui para o final do meu discurso, senhor presidente, eu aproveito a oportunidade aqui lembrada pelo deputado Silas Câmara para falar um pouco de família e das nossas crianças, que têm vivido aí as injustiças dentro da sua própria casa. Eu participei a semana passada do lançamento de uma frente parlamentar do deputado Roberto Alves, que é o combate ao abuso sexual às crianças. Isso é uma prática inaceitável, uma prática que nós temos que nos debruçar aqui e punir aqueles que
cometem crime de feminicídio, crime contra a criança, contra a mulher. Nós não podemos mais permitir isso aqui. E, para encerrar, senhor presidente, eu queria deixar aqui, como cidadão brasileiro, como homem público, como pai de família, como avô que sou, tenho 3 netos, e prezo pela minha família, por isso eu prezo pelas famílias, como um homem que tem compromisso com Deus, um ministério que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo, que eu não posso deixar de citar o nome dele, que é o meu Senhor. Deixar aqui um versículo bíblico para lembrar a todos, que serve para todos nós, e hoje nós estamos vendo isso pelo Brasil afora, que aquele que oprime o pobre, o que oprime o pobre, insulta aquele que o criou. Ou seja, o que oprime o pobre, insulta a Deus. Então aqueles que têm feito de seus mandatos, que têm feito de suas posições políticas, da sua caneta que tem feito disso benefício próprio, como a gente vê hoje pelo Brasil afora, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, aqueles que estão condenados aí a anos e anos de cadeia, eles já estão sendo, com certeza, já estão tendo esse sentimento se cumprindo, porque oprimir o pobre. Hoje o Rio de Janeiro vive aquilo que vive, porque aqueles que passaram por aquela cidade saquearam tudo, levaram tudo, o dinheiro da saúde, da educação, o dinheiro da infraestrutura, o dinheiro da segurança pública, e permitiram que o crime organizado entrasse dentro daquela cidade e tantos outros. Estou citando o Rio de Janeiro porque é o caso, é a cidade que mais chama atenção, o estado que mais chama atenção. Tem 5 governadores presos na cadeia. É um absurdo. Por quê? Porque eles oprimiram o pobre, insultaram a Deus e agora vão pagar. Não tenha dúvida. Por isso, nós estamos aqui de peito aberto, com a cabeça erguida, para poder trabalhar pelo povo brasileiro, com honestidade, com seriedade, com retidão, para buscar o que é melhor, principalmente para aqueles que não tem ninguém por eles, aqueles que estão vivendo no desalento, aqueles que estão vivendo sem a saúde pública, que todo dia batem na nossa porta, como se nós fôssemos um balcão dos desesperados, aqueles que precisam de um favor, que precisam de um exame médico, que precisam de uma consulta, que precisam tirar um documento, porque a burocracia ainda toma conta do nosso país. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu quero agradecer e desejar a todos os senhores deputados aqui dessa casa, deputado Alexandre Frota, que nós tenhamos êxito daquilo que vai acontecer aqui para frente. Contem comigo. Aqui tem um soldado para lutar com cada um dos senhores e senhoras deputados. Quero aqui aproveitar também, agradecer, deputado Alexandre Frota, aquilo que é difícil, mas a minha família, que não é fácil uma família aguentar um parlamentar, porque nós não temos vida própria. Assim é a minha vida. Então, obrigado à minha família. Obrigado, senhoras e senhores. Muito bem.